1 Samuel 17, 16 e 23. O versículo 16, depois que eu ler, eu vou pedir que alguém que não esteja usando a Nova Versão Internacional leia para mim, em voz alta, por favor. Depois que eu fizer a leitura na Nova Versão Internacional. 1 Samuel 17, 16 e 26. Eu falei 23, gente, me perdoem. 26, eu não sei de onde eu tirei. Não, é 23 mesmo. Não, perdoem, é 23 mesmo. 17, versículos 16 e 23. Eu vou ler aqui. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Eu vou ler o versículo 8, que mostra o primeiro momento em que ele toma posição. Golias. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E aí vem o versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Para dizer que aquilo que você ouviu no versículo 8, ele repetiu 2 vezes por dia durante 40 dias. Versículo 23, que diz: enquanto conversava com eles, é Davi, enquanto Davi conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Alguém lê o versículo 16, então, fora da versão, Nova Versão Internacional, por favor. Chegaram-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Muito bem. A sua versão não colocou, tomou posição, né? Então, outra versão, que nem a dela nem a minha. Versículo 16, por favor. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Também não diz tomou posição. Hã? Tá bom. Mas não disse tomou posição. Então, vamos ficar com a minha versão. Se vocês quiserem, eles não me pagam nada, mas é a Nova Versão Internacional da editora Vida. Vai ser bom. Sim, leia. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Era isso que eu precisava. Qual é essa versão aí? Oh, meu Deus. É a mensagem, viu? Eugênio Peterson. Então ele foi tomando posição aí, 40 dias e 40, durante 40 dias, manhã e tarde, ele tomou posição para dizer aquilo que você ouviu. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Nós lemos o texto de 1 Samuel 17 para adequar a nossa reflexão desta tarde. Isso quer dizer que eu não vou estar fazendo uma exposição bíblica para vocês. Também quer dizer que eu não vou estar entrando na historicidade de Davi e Golias. Isso aí todo mundo já sabe, está careca de saber. Também quer dizer que eu não vou estar fazendo uma aplicação destrinchada desse texto de 1 Samuel 17. Quero dizer que nós temos uma reflexão que se apoia historicamente no confronto de Davi e Golias, mas que tem tudo a ver com a necessidade que nós, crentes desta geração, em pleno agosto de 2019, temos diante da palavra de Deus. Na verdade, se eu fosse em cima da nossa reflexão de hoje, trabalhar com o texto, eu iria para Romanos capítulo 12, texto onde eu terei de ir. Mas ainda preferivelmente eu estaria trabalhando com Apocalipse na carta que Jesus envia à igreja de Filadélfia, porque também faria bastante sentido. Mas eu vou acomodar estes textos dentro da nossa reflexão, primeiro porque a nossa reflexão tem a ver com a exortação da palavra de Deus sobre a nossa fé. E por conta disso nós encontramos e procuramos apoio na revelação escrita para essa reflexão. E esta é a razão porque eu não estou chamando de pregação ou de mensagem, é uma reflexão. Por que eu estou chamando de reflexão? Quando você pega um texto e ele inspira em você uma ideia que tem a ver com a sua necessidade ou a necessidade que você está observando, e aí você olha para o texto e diz, não é isso que tinha de acontecer? Para que tal coisa não esteja acontecendo, é mais ou menos por aí. Quando eu disse que eu trabalharia, se fosse o caso, com o texto da carta de Jesus à igreja de Filadélfia, é aquele momento em que o Senhor disse para ela, para a igreja, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
Se eu fosse trabalhar o texto, eu estaria dizendo para vocês que por coroa Jesus está falando de posição, a autoridade adquirida. Eis aí vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do maligno, e nada vos fará mal algum. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, quer dizer, porque eu recebi a autoridade, eu tenho poder para mandar vocês irem e ensinarem a todas as nações, nesta minha autoridade, por causa da minha autoridade, baseados na minha autoridade, fazendo uso da minha autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas a gente volta à exortação à igreja de Filadélfia: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. É interessante que isso é dito dentro do início de uma grande carta, que é a carta, o livro de Apocalipse é uma grande carta, onde bem lá no início, fazendo a introdução para todas as igrejas, ou para a igreja, nas suas multiformas, o Senhor, João ouviu o Espírito de Deus dizer à igreja que ela deveria ouvir, bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra desta profecia. Ouve e guarda. Isso está fazendo um diferencial sem condições de se medir nos crentes, entre crentes nos dias de hoje. Um imenso diferencial. Nós estamos vivendo um fenômeno que estará cada vez maior por conta da falência da igreja institucional, que é de crentes desigrejados. Os crentes que já não têm mais disposição, não encontram razão para estar participando de culto em uma igreja local por conta de perda de rumo da igreja. E alguns entendem que essa perda de rumo é desses crentes que não estão participando mais dos cultos em algumas igrejas. Não é, essa é uma resposta que estas pessoas estão dando, talvez de forma errada, à institucionalização da igreja evangélica, que tem se tornado cada dia mais um clube de culto, um clube de fazer culto, onde as coisas superficiais têm relevância, e a palavra de Deus, que é o centro da nossa fé, a razão de nos reunirmos, perde posição e perde lugar, facilmente substituída por um show chamado louvor e coisas semelhantes, não é? E outras perdas de objetivos muito grandes. Por conta disso, nós encontramos os crentes cada vez mais fracos, por conta disso nós os encontramos cada vez menos afeiçoados à palavra, cada vez usando a palavra por conveniência ou nem usando, não dando mais atenção a ela. Especialmente aqueles que, por ignorância, por má formação espiritual, pegaram carona na graça barata, aquela que era atacada por Berkhoff, onde entende que tudo já está pronto, tudo está feito, bastou que você desse um disparo chamado "eu aceito Jesus", o que é uma aberração teológica, eu aceito Jesus, e agora a graça de Deus vai correndo atrás de mim, limpando toda a minha sujeira, ajeitando tudo, arrumando aqui, e lá no fim fica tudo bonitinho, sai perfeitinho e vou para o céu. É mais ou menos isso, que por sinal é a última coisa que o cara nem quer, né? Ir para o céu. Ele não quer nem que seja a última, não é? Porque se for o último quer dizer que morre mesmo, ninguém quer saber disso. Então a coisa é mais ou menos por aí. O que falta é guardar posição, perda de posição. E perda de posição é característica satânica de Lúcifer. Satanás e as suas hostes perderam posição. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele gasta o que nós chamaríamos de um capítulo inteiro, que é o capítulo 6, para falar de uma luta espiritual, uma luta no mundo espiritual. Ele começa dizendo mundo tenebroso. E ele fala das forças espirituais que atuam no mundo tenebroso. A primeira coisa que ele exorta para o crente é: fica firme. Guarda a posição. Guarda a sua posição. Tudo quanto Satanás quer, e é a grande vitória dele sobre o crente, é tirá-lo da posição. Se você perde posição, você perde autoridade. Se você perde autoridade, Satanás faz a festa. Não há coisa pior. Tenho convivido com homens de Deus que perderam posição. Com crentes com títulos, com cargos, com funções que perderam posição. E com crentes sem títulos, sem nem receberem o título de homens de Deus ou mulher de Deus, que perderam posição. E continuam se entendendo tão crentes quanto eu, quanto você, fora da posição, totalmente fora da posição. Quando se perde a posição, as coisas caem em lugar comum, você perde discernimento e sensibilidade para as coisas que teriam que te incomodar. Uma coisa que chamou nossa atenção nessa imensa e quase interminável viagem de 25 dias que nós fizemos, foi passarmos por uma Europa super invadida de turistas.
Só para vocês terem ideia, sem nenhum exagero, o tempo maior nós gastamos em Portugal. O que menos ouvimos em Portugal foi português. O que mais vimos foi português, mas eles falavam inglês. Eles falavam francês. Eles falavam italiano. E eu peguei português falando alemão. Menos português. Lília é testemunha disso. A gente estava dentro do país que é a sede da nossa língua e o que eu menos ouvia era o nosso idioma lá. Tamanha a quantidade de europeus de tantas outras regiões, regiões mais frias, procurando as regiões quentes. Mas valeu outro tanto para as outras cidades onde fomos. Uma quantidade imensa, imensa, imensa de gente de outros países. E os asiáticos, todos falando inglês. Então, a língua, né, universal que dominou, que ocupou os nossos ouvidos, em inglês, o tempo todo. Quando dava uma colher de chá, tinha espanhol. De resto, você não ouvia português. Era uma delícia. A gente estava dentro de uma loja, Lília vendo lá uns calçados, e uma mulher escutou falando com ela e nos abordou. Era uma portuguesa, com cara de holandesa, mas era portuguesa. E falou conosco. E ela mesma dizia, como é bom ouvir a nossa língua, para vocês terem ideia. O que eu estou querendo dizer? É que quando estávamos lá, uma coisa chamou a nossa atenção, especialmente a nós que somos do Rio. A ausência de uma coisa chamada perigo. Entende? Polícia armada, guardas, soldados. Não havia. Vimos uma ou outra situação pontual e bem necessária. Guardando lá o Palácio da Rainha, etc., um carro-tanque e tal, uns soldados, muita gente, 2, 3 soldados armados, mais nada. Isso chamou a nossa atenção, era incomum. Uma quantidade imensa de gente de tudo quanto é canto do mundo, e nenhum policiamento pela rua, ninguém armado. Nós vamos estar entrando no Rio quarta-feira. A primeira coisa que vai nos receber é uma tropa com fuzis na mão. E você pensa que eles estão assim, como aqueles 2 que nós vimos lá? Não, eles estão assim. Ó. Você se sente um bandido na ponta do fuzil de um soldado do exército ou de uma polícia militar. E não são 3, 4, são 20. Eu fico pensando no turista, a posição inversa. Chegando no Rio e eles vão dizer assim, espera aí, eles estão em guerra? É guerra civil? Entrei numa praça de guerra, que a impressão que fica é essa. Mas se você for verificar, for prestar atenção, nossos parentes todos vivem lá. Eles não se dão conta. Entende? Tanto faz como tanto fez. Não faz diferença. Não muda nada. Uma facção de bandidos agora rodeou o bairro da minha sogra. Meus cunhados dizem, ela está bem. Porque eles não vão mexer com ela, porque sabe que ela mora ali. Está entendendo? As coisas vão caindo em lugar comum. E ninguém vai percebendo que o absurdo continua sendo absurdo. O que agride continua agredindo. O que é imoral continua imoral. O que é aversivo continua aversivo. O que é nojento continua nojento. O que é incomum vai continuar sendo incomum. O que é anormal vai continuar sendo anormal. Mas vai caindo em lugar comum. E o nome disso se chama conformação. Nós vamos nos conformando visualmente, vamos nos conformando olfativamente, os nossos sentidos vão se conformando. Na psicologia chamamos de habituação. A habituação é a ferramenta imprescindível na mão de um psicólogo para mudar estresse e fobia pontuada de alguém. Tem medo de um cão, tem medo de altura. A gente faz a habituação, um processo terapêutico chamado habituação. E a pessoa vai se acostumando, aí se aproximando, aí fazendo enfrentamento, e daqui a pouco aquilo não significa mais nada, não tem mais sentido para ela. Entende? Mas continua sendo o mesmo perigo que era antes. Só que ela perdeu sensibilidade. Ela não reage mais àquele estímulo. Ele perdeu significado, ou seja, ela o aceita. No tempo do regime comunista, isso era chamado de lavagem cerebral. Você tira o que está lá dentro e põe aquilo que você quer, e funciona. Às vezes, 24 horas lavava tudo.
E é isso que está acontecendo com a igreja dos nossos dias. É isso que está acontecendo com esta geração de crentes dos nossos dias, nossos jovens e os adolescentes, criados dentro da igreja, que estão chegando e ninguém vai percebendo nada. E vai caindo no lugar comum. Não se reage a determinadas leis que agridem, promulgadas e defendidas a pulso de poder financeiro político para prevalecer. Não se reage. Mas não se reage ao mal que entra dentro de casa, à imoralidade que é vocacionada dentro de casa, que é invocada dentro de casa. Não se reage. Normalmente o que se vai dizendo é: todo mundo faz. Sempre foi assim. Somos muito religiosos se reagimos a estas coisas. E vai se perdendo posição. E vai se perdendo posição. E ao ir se perdendo posição, o primeiro comprometimento é a moral. Porque perdeu a autoridade, tudo vai caindo. No fim não sobra mais nada. Aí Satanás leva de roldão. À luz deste texto aí, desse enfrentamento de Golias e Davi, eu quero falar sobre uma coisa chamada inconformação. Essa é a nossa reflexão desta tarde. Ser inconformado. Nós não podemos e nem devemos confundir os termos. Existe uma diferença que é quase uma falácia entre uma coisa e outra. Então eu não falo de inconformistas nem de inconformismo. Eu estou falando de inconformação e de ser inconformado. Diferente de inconformista, diferente de inconformismo. Estes dois apontam para um status quo, que só tem a ver com intemperança, intolerância. Não tem valor moral nenhum. Então é apenas sentimentalismo político e psíquico. Mas a inconformação é moral, fala de atitude. E ela tem caráter espiritual. Ela está vinculada a uma nova natureza, ela é decorrente da visão da vida com que está se comprometida, que está atrás dela. Então esse texto é historicamente a autêntica réplica da diferença entre a conformação e a inconformação. A conformação vista nos 3.000 soldados de Saul e a inconformação vista num único homem que nem era soldado, era apenas um garoto chamado Davi. O filho caçula de um pai de 7 outros. E entre os conformados estavam os 3 irmãos mais velhos dele. Os 3 primeiros filhos de Jessé. Estavam lá entre os conformados. Como nós não lemos esse texto, eu preciso provar isso a você. Então veja bem, a conformação aqui está muito bem caracterizada pelas atitudes e reações do exército desses 3.000 homens de Saul, ele inclusive. Por quê? Porque eles toleraram, e aí nós temos o primeiro ponto, não vai ter segundo nem terceiro, viu gente? Ou o ponto principal do significado da identificação da conformação, tolerância indevida. Eles toleraram durante 40 dias o filisteu Golias afrontá-los, tomando posição 2 vezes ao dia, o que dava um total de 80 vezes durante 6 semanas. Quando vocês viram eu ler o versículo 8, eu mostro o primeiro momento em que ele chega e joga o seu desafio. A partir dali o texto vai nos dizer que quando Davi chega lá, já haviam se passado 40 dias em que aquilo se repetia 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, antes do café da manhã e antes da ceia que fechava o dia. De manhã e de tarde, mas o texto que eu li, que eu pedi que outros lessem suas versões, que só a versão de Areli concordava com a minha, diz que a cada vez que Golias fazia isso, ele tomava posição. Se você ler o texto com mais vagar, com mais calma em casa, você vai perceber, eu vou ler aqui o versículo 24, que eu não li, o texto diz: quando os israelitas, aqueles 3.000 soldados de Saul, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Viram aí? As reações. Então, enquanto Golias toma posição, os outros fogem. É evidente que se alguém foge, o outro ganha espaço, não é assim? É isso que prevalece numa guerra.
a frente de avanço, o front, que vai pressionando e empurrando para trás o agressor. Não é assim? E isso está aqui representado na pessoa de um único homem, o valente dos filisteus, Golias. Enquanto fogem e recuam 3.000, ele vai avançando, ele vai tomando posição. Ele vai tomando posição. Os outros estão recuando. E é interessante você perceber, eu não li, mas eu leio agora. Eu disse que eu não li porque todos conhecem bem o texto, mas quem sabe esta mensagem gravada vai bater em ouvidos de quem não conheça. Mas o texto diz, a partir do versículo 4, faz uma descrição visual de Golias, que, tal como você entrar no Rio de Janeiro e encontrar soldados transitando pelas ruas ou empilhados nas esquinas com escopetas ou fuzis na mão, não pode ser alguma coisa que não chame a atenção, que não agrida o visual, que não agrida a consciência de pessoas meramente pacíficas. De igual forma, o visual de Golias não era algo para passar batido. O texto diz aqui, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura, basta isso. Era incomum sobre todos os aspectos, era alguém para chamar a atenção, para alguém olhar e dizer, que é aquilo, meu Deus? Não é assim? Usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, depois que ele morreu, alguém foi lá e pesou. Pesava 60 quilos. Era quase que o meu peso, só a couraça que o homem carregava. Ele carregava um Kleber e mais um pouco no peito. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Era uma fortaleza humana. Valia por um exército, por isso que ele dizia, manda aí qualquer um para lutar comigo. Era imenso, não era para passar batido. De jeito nenhum. Não podia passar batido. No entanto, a conformação dos 3.000 homens fez com que ele caísse em lugar comum e fosse ganhando posição. A inconformação se mostra na atitude de Davi, a quem bastou ouvir o desaforo uma única vez para não aceitá-la. É interessante que foi o som da mensagem de Golias que chamou a atenção de Davi, não foi o visual. Porque ele pergunta, quem é esse incircunciso filisteu? Ele ainda não tinha visto quem era o valente que estava bradando, ele apenas ouviu. O texto diz para nós que enquanto ele estava lá, entrando em contato com os soldados, porque ouviu alguém dizer, o rei Saul resolveu dispensar, liberar de impostos, etc., a família de quem lutar contra esse guerreiro e o vencer. E ainda vai dar a filha dele como esposa. Quer dizer, vai torná-lo, né, vai torná-lo príncipe consorte e ainda na linha sucessória. Davi ouviu aquilo, o que é que ele está oferecendo a quem? Pobrezinho, tomando conta lá das ovelhas, vivendo lá no canto, de repente os olhos se encheu, loteria esportiva aí, me deram o número, né? E aí, não tem mais loteria esportiva, né, gente? Desculpa, é loteria federal. Mega Sena. Me deram o número da Mega Sena. E aí ele chega e pergunta, quem é, como é? Ele tinha ouvido, ele só ouviu. E não se conformou. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? É o versículo 26 que eu não li. E aí ouviram isso. E tem um garoto aí, metido a valente, que está todo... O nome disso é inconformação. Ele estava inconformado que ele dizia, esse homem está dizendo desaforos aqui, vocês estão aturando isso há quanto tempo? Alguém contabilizou para ele. Tem 40 dias que a gente aguenta isso, 6 semanas, que todo dia, 2 vezes por dia. E todo mundo foge, porque quem fica na linha de frente já parece que se ofereceu, né? Então, fugir aqui significava isso, todo mundo dava um passo atrás, para poder não ser voluntário, não ser apontado por Saul. Você que deu um passo à frente, não, é que os outros deram um passo atrás. Então, todo mundo dava passo atrás, todo mundo fugia. Mas a inconformação fez com que Davi não suportasse sequer ouvir o desaforo uma única vez. A conformação tem esse caráter. Ela se acostuma com o que é indevido, o que é incorreto, o que é injusto, agressivo, profano, imoral. Ela se acostuma. Ela dá as boas-vindas na sala.
através da tela da televisão e outras coisas mais, da própria casa. Até para não ficar feio, não parecer radical, não é? Religioso, que se opõe, o careta que... O mundo se ocupa em agir exatamente como Golias. Então, por mais bizarra que seja a sua forma, ela vai ganhando posição devagar e sempre. Sutilmente, não para. E é de forma incessante. É persistência o nome da acomodação que o mundo faz. Quando eu era jovem na minha igreja e aprendendo com as pessoas a viver uma vida separada de santificação, eu ouvia sempre as líderes dizerem assim: cuidado com a cunha do diabo. Eu fui conhecer a cunha no estaleiro quando eu fui trabalhar. Eu ouvia falar cunha do diabo. Cunha? O que é cunha do diabo? Ah, a cunha é aquele pau chanfrado que se coloca numa brecha e vai batendo para que vai rompendo a madeira. Meu Deus, depois quantas vezes eu tive que trabalhar com cunhas para fazer ajustes de trilho de navio, da carreira do navio, para segurar o navio em cima ali. A gente tinha que bater a cunha para poder reforçar. A cunha é assim, você usa uma cunha pequena numa primeira brecha. Bate, aí ela aumenta o espaço, você tira aquela e põe uma maior. E vai batendo, aí vai aumentando o espaço, você tira aquela e põe outra maior, até que você rompe a estrutura. São cunhas. Cuidado com a cunha do diabo. Ele não entra numa brecha desse tamaninho com uma cunha desse tamanho. Não, ele traz uma menor do que aquela. E aí vai aumentando o espaço à medida da sua necessidade. O mundo faz isso. Então, se não encontra a devida resistência, vai tomando posição, vai ganhando terreno. É devagar e sempre. O diabo se serve muito bem desse artifício para ganhar espaço na vida do crente em todas as dimensões. Ele não perde tempo. Esta é a razão porque a gente ouve advertências desse calibre na Bíblia que você confessa. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Não ofereça espaço para ele meter a cunha dele. Não deis lugar ao diabo. É uma exortação apostólica, é um imperativo de negação. Certo? É uma ordem bíblica. Não deis lugar ao diabo. Se der, ele entra. Não perde tempo. Ele não pede autorização. Isso é só nos filmes de terror que você vê a fantasia de Hollywood, que você assiste em casa, que o maligno ali, na forma de um monstro, de uma bruxa, etc., possa entrar. Não, ele não pergunta, possa entrar. Deu espaço, ele já está lá dentro. Ele não perde tempo. Via de regra, entra pela sala. Via de regra, entra pela sala. Não dê lugar ao diabo, a Bíblia diz. E Pedro chega para mim e para você e diz assim: resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir? Resistir é oferecer oposição. É identificar e dizer: aqui não. Comigo não. Não! Viu? Não! É assim que você resiste ao diabo. Às vezes ele está na forma de uma pessoa muito querida, muito simpática, muito cheia de boas intenções, mas a cunha está vindo junto. Então, às vezes, é necessário você olhar no olho e gritar: não! Porque se você resistir ao diabo, ele foge. Às vezes leva o vaso dele junto, mas foge. Tem que resistir. Não dá lugar. Guardar a posição. Resistir. São movimentos em desuso hoje em muitas vidas. E os danos não se fazem esperar. Eu vou começar lembrando a você o que eu já citei aqui. Insensibilidade. Quando você se acomoda a um determinado mal, e lembre que o mundo é o mal, os crentes não querem parar para compreender certas coisas, certas advertências que caíram em desuso. Por exemplo, uma delas diz assim: não ame o mundo nem tudo que no mundo há. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. As pessoas não conseguem fazer uma associação desta ideia de um filho de Deus ser colocado na categoria de inimigo de Deus. Mas isto é possível.
Caramba, o Deus amoroso que me resgatou em Jesus, que me tornou o filho dele, vai virar meu inimigo? Não, você virou inimigo dele. É o inverso. A Bíblia não diz que Deus vira seu inimigo. Ah, então está tudo bem, está uma ova. Você não tem ideia do que significa você virar inimigo de Deus. Olha, coitado, pobre coitado, olha para a parábola do filho pródigo. Você lembra o que aconteceu com aquele garoto que saiu de casa? O que o pai fez por ele? Nada. Percebem o contraste que há entre a ovelha e a moeda? O que acontece quando a ovelha sai de casa? Fale alto. O pastor larga 99, cantamos isso hoje, e vai atrás da ovelha que se desviou, não é isso? O que acontece com a moeda entre 10 que se perde dentro da casa? O que a dona da casa ou das moedas faz? Vasculha, acende uma lanterna, uma lâmpada, uma lamparina e sai procurando, vasculha a casa toda, varre tudo até achar. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Toma. E foi embora. O pai correu atrás? Não. E ficou bom o negócio? A história ficou gostosa? Não, porque se o pai ficou em casa, ele ficou sem paternidade lá onde ele estava. Você quer isso? Entende? O crente quando diz, mas se Deus não fica meu inimigo, então está tudo bem. Você virou inimigo de Deus, perdeu paternidade. Ele não vai paternizar você. Ele não vai paternizar. Você vai ficar sozinho. Absolutamente sozinho. Se você tinha um bom hábito de orar e ser ouvido, imagine descobrir que não tem mais a quem recorrer. Há poucos dias eu estive ouvindo alguém nesse estado. Então, insensibilidade, não consegue mais reagir a estímulos negativos, não os vê mais como negativos, cair no lugar comum. Desde que não seja eu, mas você está consentindo. A Bíblia nos adverte dizendo assim, quando vês um ladrão, consentes com ele. Eu não preciso roubar para ser declarado cúmplice. Isso está em Provérbios. Então, meus queridos, esta palavra é fruto de observações de uma alma com dores profundas. Eu volto de uma viagem onde eu vi coisas com as quais eu não posso me conformar. Uma delas eu escrevi, foi a cidade de Amsterdã. Conheço cidades podres, Rio de Janeiro é uma. Mas fiquei chocado com Amsterdã. Ela fede a maconha, ela fede. Eles vêm para o lado de fora das lojas nos ofereceu a mim, a Lília, para comprar. O mundo vai para lá para usar a permissividade das leis holandesas. E é de manhã, tarde e noite. Toda essa multidão que vocês ouviram falar aí, estão lá em Amsterdã para uma única coisa, ou se prostituir abertamente, ou usar maconha a céu aberto o dia inteiro. O dia inteiro. A cidade fede a cannabis. Fede. Em nenhum outro lugar você sente esse fedor. E aí agrediu, porque eu estava onde? Na terra de Corre e Tembu. Certo? Eu estava onde? Na terra de João Armínio. Os grandes baluartes da confissão evangélica. E tem outras coisas mais. Verifique lá minha mensagem no Face, que você vai observar as outras coisas que eu pontuei. Mas que foi trágico. Estávamos em Florença e de repente eu vi lá Igreja Batista, não sei o que lá, fui lá, li tudo, detalhe do prédio, de quando ela foi inaugurada, quanto tempo estava ali. Do seguinte, a gente está em Amsterdã e eu encontro igreja. Aí, igreja o quê? Não sei. Vou lá ver, era uma casa de prostituição com esse título debochado de igreja. Era a igreja da prostituição explícita, exposta. E as pessoas ali felizinhas, indo, entrando, saindo. A maior alegria. Não faz muito tempo eu fiz um lamento a um crente a respeito de uma pessoa que andava gastando dinheiro com maconha. E eu ouvi esse crente dizer, mas de vez em quando uma pessoa dá um tapinha. Gente, se tem coisa que provoca repulsa dentro de mim, é o crente usar uma linguagem chula quando fala comigo. Eu fico com nojo. Com nojo. De vez em quando a pessoa dá um tapinha,
essa linguagem denuncia o quê? Conformismo com o que não presta. Entendeu? Ela pertence a mim, pertence a você. A Bíblia diz para mim e para você que lemos Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio. Se tem sujeira lá dentro, sujeira sai a psicanálise. Olha, gente, não precisa editar não, que vai sair como está aqui. A psicanálise nos ensina a fazer a leitura do que se chama de coprolalia. Coprolalia é linguagem obscena. Copro significa fezes. Então, a tradução seria fezes na boca. Entende? Quando você diz palavra de baixo calão, significa que você está com aquele hálito de quem comeu fezes. É coprolalia. Você se serve de fezes para falar. A coprolalia fala desse tipo de linguagem que está lá dentro. Mas dentro da coprolalia tem a simbologia do que você fala. Entendeu? Então, existem palavrões e palavrões. Existem palavras de baixo calão e palavras de baixo calão. A mais comum é aquela que aponta fezes o tempo todo, não é assim? Mas existe uma vulgar popular que corre para baixo e para cima, nos filmes que você vê, na boca de crente, só falta o crente cantar. Que fala do falos, do órgão sexual masculino. Se os homens que o pronunciam soubessem como a psicanálise lê isso, a psicanálise lê assim: ele tem tanto falos dentro dele e o quer tanto na boca que pronuncia o tempo todo. Mas a gente ouve crente fazendo isso, crente, com essa linguagem baixa, suja, indecente, moral, nojenta, e depois adora o Senhor da glória, o Deus que a Bíblia diz que é 3 vezes santo. Não entende de Deus, não entende de santidade de Deus, não entende coisa nenhuma. Não sabe o que é isso. Sabe nem por que ainda é crente. Não sente vergonha. Uma das coisas que me incomodam é, eu não sou santo, mas eu acho que eu tenho o mínimo de decência para que alguém respeite quando está diante de mim o que sai pela boca. Você não sabe que eu sou um crente, que eu estou acostumado desde meus 17 anos a ser respeitado como crente, pelos ímpios. Se não sabe que eu sou crente, a gente deixa correr, não é assim? É ímpio, ele fala do conteúdo dele. Mas se é um crente e sabe que eu sou crente, está me faltando com respeito. No mínimo está me faltando com respeito. Está sendo indelicado, grosso, indecente, nojento. Não se pode conformar. Oh, mas podemos perder a amizade. Em nome de Jesus, perca. A Bíblia te manda ficar amigo de Deus. Amigo de Deus. Quando eu fui evangelizado, me diziam, não tenha respeitos humanos. Ah, por que está acontecendo? Ah, cheio de respeito humano, engole qualquer coisa. Eu tive medo desse negócio, dessa expressão, respeito humano. Insensibilidade. A incapacidade de ir se escondendo, subtraindo valores para se esconder atrás de desculpas do tipo, eu não posso ser grosseiro, não posso magoar, eu não posso ferir a sensibilidade de Beltrano, de Ciclano e tarará. Cuidado com isso. Quando vês um ladrão, consentes com ele. Insensibilidade. A Bíblia diz a você que tem o Espírito Santo que use de 3 verbos para pronunciar a palavra. Exorte, admoeste e edifique. Deus te cobrará isso. Entende? Se você não exortar, não admoestar, Deus vai te cobrar isso. Quando vês um ladrão, consentes com ele. Deus vai te cobrar isso. Não queira ser cobrado por Deus. Não queira. Então são movimentos que não existem nos dias de hoje mais. A conformação significa eu ver a coisa como qualquer outra pessoa vê. Mas eu não sou qualquer outra pessoa. Eu tenho um espírito eterno que habita dentro de mim. Que veicula a palavra dentro de mim, não é assim? Que me faz pensar segundo a ótica do reino de Deus. Então eu não tenho que tomar uma posição política. As armas da nossa justiça não são carnais. Não é isso. É posição moral. Cujo nome é decência. Então, se é necessário ser pintado como religioso, etc., mas tome posição dentro de casa, diante de seus filhos, diante de seus amigos, de tal maneira que eles sintam vergonha de você. Pensem 2 vezes, quando quiser tomar determinadas atitudes.
constranjam. Tenham medo da bronca, da humilhação, do fora que pode levar. Porque senão você responde diante de Deus. Porque senão você está dando lugar ao diabo. Porque senão a cunha do mundo está entrando. E daqui a pouco você não percebe mais nada. Está falando como eles, está agindo como eles, está pensando como eles, está sentindo como eles. E aí vem o outro mal que é maior. Quando a Bíblia diz não entristeça o Espírito Santo, não apaga o Espírito Santo, você o apaga dentro de você. Você se torna insensível ao estímulo do Espírito de Deus, entende? Eu estou convivendo com esse tipo de crentes, meus amados. Eu tenho sentido depressão por causa de depressão. Sabe aquilo que tem que tratar com psiquiatra? Eu estou sentindo depressão por causa disso. Crentes que perderam sensibilidade ao Espírito de Deus. Você olha, usa a palavra, você joga a palavra. Não cheira nem fede. Não significa nada. Você apresenta um louvor, ele não comunica. Não há mais sensibilidade. O Espírito está apagado. Mas está sensível ao que não presta. E aí você percebe as coisas baixas, as coisas vis que são do diabo, indo ganhando lugar em várias áreas, em muitas áreas, e vai invadindo tudo, invadindo tudo. Então, na verdade, resistir, guardar posição, não dar lugar, são ordens bíblicas para nossos movimentos nesta vida, dentro da nossa geração, movimentos que estão em desuso em muitas vidas, cujos danos não se fazem esperar no lazer, no descuido com as ferramentas espirituais, na linguagem, como eu já pontuei aqui, no uso do que é inerentemente mundano. E aí temos que lembrar sempre, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e ainda que me sejam lícitas e que me convenham, não me deixarei dominar por nenhuma. É o que está escrito. Não é assim? A vigilância reclama não conformar-se, porque o resultado é perda de discernimento. Nada pode ser mais trágico na vida espiritual do que perda de discernimento. Você já não saber mais o que é mundo, o que é reino de Deus, o que pertence à palavra, o que é moral secular, o que é a vontade do homem, o que é a carne do homem, o que é a vontade de Deus, o que é a presença de Deus, palavra de Deus, Espírito de Deus. O discernimento vai para o espaço e não se percebe mais nada. Tudo vira uma colcha de retalhos e cai em lugar comum. Sabe qual é o produto final na vida desse crente? Ele sim se torna religioso. Ele vai ao culto por uma questão de consciência, para não ficar mal na fita, para poder dar uma garimbadazinha lá, para ver se Deus deixa ele receber dinheiro ainda na conta dele no próximo mês, para ver se meu filho ou minha filha está espirrando lá com febre, quem sabe, Deus vai me ouvir, vai curar, por aí vai. Ele dá uma garimbada na sua superstição religiosa, mas ele não passa mais de um supersticioso evangélico. Não há mais verdade lá dentro. Por isso a palavra para a igreja de Filadélfia foi: guarda o que você tem. Porque vamos lembrar de Sansão. Por falta de vigilância, ele perdeu o discernimento. Por perder discernimento, ele perdeu forças. Por perder força, ele perdeu a visão. E por fim, virou um escravo do inimigo. E é isso que espera por quem não guarda a posição. E quem era Sansão? Um herói de Deus. Esta é a razão porque somos alertados no texto que eu vou citar para terminar, de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nesse texto de Romanos 12, 2, nós temos um suprassumo de uma sabedoria espiritual em comum. Ainda que você não possa chamar de sabedoria em comum tudo que procede da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, mas quando o texto diz, não se amolde, não se conforme, que é como temos em antigas versões, mas transforme-se. O texto não para no não se conformar, como eu estou fazendo hoje aqui. Eu estou falando em não se conforme, mas o texto vai muito além. Não se conforme e se transforme, ultrapasse a forma. A gente chama isso de queimar as pontes. Entende o que eu estou dizendo? Queimar as pontes. Você vai embora e vai queimando as pontes de maneira que você não possa voltar mais. O transformar é isso. Você muda de forma de tal maneira que não dá mais para se conformar depois. Não tem volta mais, entendeu? Se comprometeu demais, mudou de forma. Transformar é ultrapassar a forma. Então aqui está uma forma, eu vou ultrapassá-la. Jesus chamou isso de a justiça que tem que exceder a dos fariseus. Olha,
Eu tenho de ultrapassar a forma. Eu tenho de alguma maneira, adquirir um meio de mudar a minha forma, intensificar a minha forma, ir além da forma comum, para que a minha não seja nivelada àquela forma. E a Bíblia diz que isso é fácil. A Bíblia diz, olha, você tem de fazer isso de acordo com a renovação do seu entendimento. Continua sendo Romanos 12:2. Por conta da renovação do seu entendimento. De onde vem a renovação do seu entendimento? Estaremos falando isso dia 31, querendo Deus. A renovação do seu entendimento vem de ouvir a palavra. É o único lugar onde você pode ter uma mensagem digna de renovar o seu entendimento. Entende? Você ouve a palavra te esclarece, a palavra te declara algo, a palavra profetiza para você uma revelação de Deus, é a verdade de Deus, e aí você responde de conformidade com esta verdade. Isso ainda é usado nas leis humanas, nos chamados plenários. Quando você precisa que uma determinada ideia prevaleça sobre um grupo, você precisa que alguém dê um apoio, e todos votem a favor, aquela gente está se compliciando a votar ao favor. E é exatamente isso que a Bíblia chama de confessar, é homologar, é dar referendo, é quando eu dou meu apoio, é quando eu digo eu concordo com isso. É isso que significa transformar-se de acordo com a renovação do seu entendimento. Nós conhecemos o verbo obedecer, e com isso eu vou terminar. E obedecer para nós é um verbo que tem simbologia em si mesma. Obey no inglês, ou obedecer do português, mas a origem deste verbo não tem nada a ver com o que está na nossa cabeça. Quando a gente fala de obedecer, você pensa em filho, não é assim? Em criança na escola, em soldado no exército, não é isso que você pensa? Em alguém diante de uma lei, é assim que você pensa. Obedecer sugere a você a ideia de submeter-se, a ideia de cumprir algo, não é assim? Fazer o que foi mandado, isso é obedecer, é assim que você conceitua. A palavra vem de uma etimologia grega muito mais profunda, e é de que Deus se serve. O que chegou para nós, traduzido por obedecer, significa dar ouvidos a. Que é o que menos os crentes fazem nos dias de hoje. Primeiro, porque não param mais para ouvir a palavra de Deus, dou glória a Deus pelo grupo aqui que é a exceção. Não param mais para ouvir a palavra de Deus, ninguém tem mais disposição para isso. Segundo, quando ouve, faz como Tiago disse, ouve como quem vê no espelho o rosto natural, sai dali depois e esquece. Não faz nada com o que ouviu, quer dizer, não faz o que está em Apocalipse, recebe e guarda, e então pratica. Não, ouve como quem adquire um conhecimento novo. É mais uma novidade. Não é por aí. Obedecer é dar ouvidos. Não há coisa pior para uma mãe e para um pai do que tratar com filhos que não lhes dão ouvidos. Não é assim? Não dá ouvido. Você recomenda, você avisa, ele quebra a cara e depois ainda vem pedir para você pagar o prejuízo. Porque não lhe deu ouvidos. Você advertiu, você avisou. Ou então você aconselhou, não deu ouvidos. Aí lá surgiu um problema, uma dívida, uma pneumonia, ou coisa semelhante, porque não lhe deu ouvidos. Aí você descobriu que atuou em vão. E você diz, eu não posso fazer absolutamente nada, eu cumpri a minha parte, eu recomendei, eu avisei, eu adverti, eu ensinei, mas não me deu ouvidos, logo não obedeceu. Paulo tinha esse problema na mão quanto à igreja da Galácia. Ele disse, eu temo que eu tenha corrido em vão com vocês. Tudo que eu ministrei, tudo que eu ensinei, tudo que eu falei, tudo que eu preguei, ele tinha esse temor. Nós estamos vivendo uma geração que nos faz olhar para os heróis da fé, para aqueles que ministraram, que trouxeram essa palavra e pensar, esse povo está correndo em vão. Aquela gente correu em vão porque esse povo não está dando ouvidos. Então, obedecer significa exatamente dar ouvidos à palavra que vai transformar o meu entendimento. E tudo começa aqui. Meu entendimento precisa ser transformado. Arrependimento significa mudança de mente, gente. Tudo começa no arrependimento. Metanoia. Entendeu? Ultrapassar o entendimento. Tudo começa aqui. Se minha mente não mudar, não acontece nada no meu coração. Entendeu? Nada. Eu tenho que ouvir e responder à altura do que eu ouvi. O nome disso é arrependimento. Aí há mudança. E aí as consequências
São bênçãos. Está escrito aí, Romanos 12:2. Vocês vão experimentar. Olha o verbo que é usado, que força que ele tem. Não está dizendo vão conhecer, vão experimentar. Não adianta eu dizer para você, fulano, fiz hoje um pernil assado na lenha que estava cheiroso e delicioso, crocantinho. É capaz, no mínimo, você ficar com raiva de mim. Agora, se eu te trago um pedaço desse pernil, dou na sua mão e digo, coma, e você experimenta, aí eu não preciso falar nada a respeito do pernil. Você vai concluir que é bom, perfeito e agradável. Não é? Isso está escrito ali. Você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas a gente está convivendo com crentes que se dão ao luxo de dispensar a vontade de Deus nas suas vidas. Então isso requer tomar posição, não se conformar, transformar-se segundo o entendimento. Requer, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, o sacrifício aludido no versículo imediatamente anterior de Romanos 12. Eu li o versículo 2, mas olha o que diz o 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo lança isso como um apelo, e ele diz, é necessário sacrifício. Às vezes você vai ter que partir para ele, fazer renúncias. É o que você tem em Coríntios, quando ele diz, reduz o meu corpo, subjuga o meu corpo e o reduz à servidão, aprender a dizer não para si. Os que são de Cristo crucificaram as carnes com a sua paixão. Não é o que está escrito. Isso é ser crente, gente. O resto é ser evangélico, o resto é ser protestante, o resto é ser cristão não católico. Está entendendo? É ser religioso. Mas ser discípulo de Cristo Jesus tem esses comprometimentos todos. Então isso requer, a maioria das vezes, esse sacrifício aludido aí. Conformar-se é atitude cômoda, é o que a nossa carne quer, mas é desprovida de sabedoria. Não produz testemunho cristão. Revela caráter de tolo. É a Bíblia que ensina. Ministrei isso para vocês, esta reflexão nesta tarde, não apenas para que vocês absorvam e atentem, mas para que a usem. Vocês estão cercados de crentes conformistas. Entendeu? A começar com o seu lar, os que habitam a sua casa, os que transitam pela sua casa, que querem forçar você a dar a mão com eles. Mas eles representam, por mais que você os ame, o império das trevas. Eles representam o mundo de onde você saiu. Você assumiu um compromisso com Cristo Jesus. E esse compromisso significa guarda o que você tem. Guarda a sua posição. Não pretenda que guardando a sua posição você vai cair no agrado de A e de B. Pelo contrário, a Bíblia diz que você vai descobrir inimigos dentro da sua própria casa. Você vai encontrar pessoas que não vão aplaudir você. Vão ter desprazer. Mas o que importa é ser aprovado por Deus. Amém? Então vamos ficar de pé e orar, encerrando nosso encontro de hoje. Só voltaremos a nos ver dia 31. Obrigado, Pai. E rogamos que o Espírito de Deus preserve em nosso coração inconformação. Inconformação quanto às coisas deste mundo, quanto às leis dos homens, para não nos imiscuirmos naquilo que não nos diz respeito, que só pertence a este século. Tua palavra diz isso, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Há uma distância tão grande entre os teus e os outros. Ó meu Senhor, nós queremos andar nas dimensões do teu reino e da tua vontade. E rogamos que nos faças baluartes da verdade, com o coração quebrantado, misericordioso, compreensivo, mas firme, bem posicionado, sem usar de subterfúgios com o nome de para ser manso, acolher, aceitar, concordar, não. Nós não podemos nunca concordar com aquilo que ofende, agride, vai contrário ao teu espírito e promove o espírito das trevas. Não pertencemos mais a este mundo. A tua palavra diz isto. Tu nos tiraste do mundo. Jesus, tu pagaste o preço para que de lá saíssemos e pertencêssemos ao Pai das luzes, aquele em quem estão todas as bênçãos e todo o dom perfeito. Glória ao teu nome.
E a tua palavra nos adverte para dizer: sejam santos como ele é santo, separem-se como ele está separado, ajuda-nos. Tu conheces nossas fraquezas, tu sabes quantas vezes somos tentados por pessoas, amigos, parentes, circunstâncias, este mundo, brechas que permitimos, mas queremos que pelo sangue do Cordeiro nos purifiques, a tua palavra diz, e nos ajudes a fecharmos brechas, a mantermos vigilância, a sabermos, ó Pai, nos esconder por detrás da cruz, para que estejamos marchando como homens e mulheres de Deus, aprovados por Ti, de tal forma que possas dizer a nosso respeito, como disseste, quanto àquela nuvem de testemunhas descrita em Hebreus capítulo 11, vidas das quais Deus não se envergonhou de ser chamado seu Deus. É o que desejamos para a nossa vida. Quando encerrarmos a nossa carreira, possamos ouvir esse grito altissonante no céu: nunca me envergonhei de ser o Deus dele, o Deus dela. Nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus, Senhor, e para o louvor de tua glória, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Até dia 31, em nome de Jesus.